Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a medida de resistência através da utilização de um multímetro analógico. Multímetro porque tem várias medidas, multiteste ou multiteste, e aqui nós vamos trabalhar na explicação da escala de medida de resistência, onde nós temos aqui então aqui o símbolo ômega em verde e essas faixas verdes indicando qual que é a escala relativa à medida de resistência. Primeiramente, então, aqui apresento para vocês um dos tipos de modelos analógicos, no caso, o fabricante Minipa com seu modelo, tem vários fabricantes com modelos diversos, né? Então, aqui eu vou desconectar os cabos aqui também e explicar como realiza a questão de conexão dos cabos para fazer medidas, ok? Bom, lembrando então aqui as funcionalidades deste aparelho. Então eu tenho medida de resistência, símbolo ômega, observa aqui a escala verde, e cada escala aqui, funcionalidade, eu tenho que relacionar também aqui na parte do mostrador, né, onde eu vou estar lendo. Então observa que também tem o símbolo ômega aqui no cantinho, que é essa escala verde superior, o ômega também só para reforçar aqui a indicação. E observo também que para a escala de leitura de resistência, o zero da escala está nessa posição aqui, o zero e o valor máximo. As outras escalas, né, as outras grandezas, medida de tensão alternada, AC senoidinho, né, sinal de uma senoide de tensão alternada, posição de desligado, tensão contínua, aqui nessa faixa toda, aqui medida de corrente contínua, né, ok? E aqui, na hora de colocar as pontas de provas, eu tenho que também verificar aqui o que o fabricante me disse. Então, ele que eu nessa ponta de prova aqui, nesse terminal, está aqui A de amperagem, V de volts e ômega, né, o símbolo ômega aqui da leitura de unidade de medida de resistência. Então, para medir tensão, corrente e resistência, a ponta de prova vermelha tem que estar nessa posição. Aqui, todos os multímetros têm, independente de ser analógico ou digital, o ponto comum, por convenção, é a ponta de prova preta. Então, eu já coloco ela fixa aqui, ponta de prova preta. E a ponta de prova vermelha, dependendo da leitura, né, que eu vou fazer, do que eu vou fazer, eu tenho que escolher onde vai colocar a ponta de prova. No nosso caso, é leitura de resistência, então a ponta de prova vermelha vai ser colocada aqui nessa posição, né? Só quero essa outra posição que está indicando que é para medida de corrente contínua na faixa até valor de 10 amperes. E aí, quando eu quero fazer uma medida dessa forma, eu desloco essa ponta de prova vermelha para essa posição, região aqui. Não é o nosso caso, mas futuramente, quando vocês estiverem trabalhando com medidas de outras grandezas, vocês também vão manusear em outras escalas aqui para verificar outras grandezas, outras formas de medir. Então, explicando para vocês, todo multímetro tem uma posição na escala que você pode talvez conseguir observar, um sinal de onda sonora. Esse sonora é um bipzinho que é emitido para indicar que houve uma continuidade. Então, se eu colocar aqui na escala aqui, né, a escala aqui do bip, né, então eu coloco aqui, deixar aqui, eu vou juntar as pontas de provas. Se eu juntar as pontas de provas aqui, fazer isso aqui, ó, vocês estão vendo um bip, observa isso aqui, ó. Esse bip aqui indica que há uma continuidade da corrente, não há nenhum sinal interrompido. Então, isso é muito útil quando você vai medir algum cabo, que você quer saber se tem algum fio interrompido nele, que você não consegue observar visualmente, continuidade nas medições da montagem de circuitos. De repente, você liga um fio e esse fio pode se romper na ponta e você não observar, então vai procurando de uma maneira mais prática a busca, né, da continuidade ou não em determinados pontos do circuito. Bom, para medir resistência, aqui ele tem um fator multiplicador. Então esse x1 na verdade é o vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 100k.
esse fator multiplicador, então ele é após realizar a leitura aqui, o valor que é lido aqui é multiplicado pela posição da escala que tiver. Tá? Então, para dar um exemplo, eu peguei uma resistência aqui, no valor aqui, resistência no valor aqui é de 2.200 ohms, então primeira faixa vermelho, 2, segunda faixa vermelho 2, então formou 22, terceira faixa vermelho 2, então seria 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, que é o fator multiplicador, então 22 vezes 10 ao quadrado, 22 vezes 100, daria 2.200, 2,2 kΩ, ok? Então, para mim fazer a leitura, para facilitar, faço a leitura do valor nominal, que é o valor que nós acabamos de ler agora no componente, e vou tentar escolher aqui então o valor adequado para me selecionar aqui a posição do seletor. Então, vezes 1, se você colocar vezes 1, então observa que aqui na escala, que eu tenho o valor 0 e o valor 2.000 está de cá. Então, seria um valor muito apertado para ler. Vamos experimentar isso. Então, coloquei no vezes 1. Eu não posso pegar direto e fazer essa leitura assim de imediato aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O ponteiro quase que não deslocou, porque o fundo da escala dele 2.000 está de cá. Mas antes de fazer isso, para qualquer escala que eu coloco, no caso do multímetro analógico, eu tenho que fazer o processo de ajuste zero. O que é o ajuste zero? Eu coloco aqui as pontas de provas juntas. Então, observa aqui que não deu zero, o zero está aqui. Então, para isso existe esse botãozinho aqui que chama ajuste de zeros da escala de resistência. Giro o botãozinho aqui, ó. Encontrei até a posição zero. E daí eu faço a leitura do resistor. Vou continuar. Como aqui está um valor inadequado, a escala inadequada, o 2.000 está de cá. Então, é muito difícil de fazer a leitura nessa escala. Então, vou procurar uma escala melhor para fazer isso. Vou tentar aqui, no caso, subir para 10 vezes 10. Novamente, eu tenho aqui, ó, que fazer o ajuste zero. Então, se eu coloco aqui as duas pontas, observa lá que o ponteiro deflexionou além do zero. Então, tem que refazer o ajuste zero aqui, ó. Então, cheguei ali, ajustei zero. Feito isso, eu vou fazer a leitura, então, medindo aqui. Observa que a leitura, a medição, não pode colocar as duas mãos no componente, porque altera o valor da resistência. Não só por isso também, para não acostumar também que nenhuma leitura você pode colocar a mão nos componentes, porque caso haja um componente energizado e dependendo do valor, para você não estar submetido a algum risco de choque. Bom, aqui, então, refazendo aqui, ó, observa aqui que o ponteiro ele está na região de 200 alguma coisa aqui, ó. Mas está muito difícil a leitura também, porque a leitura da escala de resistência no multímetro analógico não é uma escala linear. Então, observe que 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 50 pula para 100, para 200, depois para 500, 1.000, então fica muito ruim de ler. Então, o multímetro analógico também, preferencialmente, eu teria que fazer uma escala que desse a posição do ponteiro parar nessa região que é mais condições de ler com mais facilidade, né? Então, vou colocar aqui na escala de vezes 100, ok? Escala de vezes 100. Repito, então, novamente, estou aqui ajuste zero, observa que saiu lá do ajuste zero, faço o ajuste zero aqui, ok? E daí agora eu faço a leitura do resistor. Já ficou melhor aqui a posição, tá vendo? Está aqui na escala de 20, posição de 20, e aqui entre o 20 e o 30 temos 5 marcações. Então, entre 30 e 20 dá 10, dividido por 5 dá 2. Então, cada divisãozinha dessa dá valor 2. Então, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, se eu parei aqui, eu tenho ali 22, um pouquinho mais de 22. Então, 22, né, vezes o valor 100 que está aqui, que é o fator multiplicador. Então, 22 vezes 100 daria 2.200 aproximadamente aí. Não dá uma leitura muito precisa, porque justamente a dificuldade de onde o ponteiro parou, mas dá umas condições de ler um valor próximo, tá? E está entre o 2 e o 3 ali. Então, para essa
medida está um pouco mais de 2.200 ohms, ok? Então é isso que faz a leitura do ohmímetro. Só para mostrar para vocês, né? Colocar na escala maior aqui de vezes 100, fazer o ajuste de zero. Ajuste de zero, ajustei o valor zero aqui. Observe que, se eu pegar nas pontas de prova, observe aqui, ó, não tem resistência, mas peguei nas pontas de prova. Está medindo o valor de resistência. Se eu aperto muito, menos, conforme eu pressiono a ponta de prova, tem um valor de resistência variada, porque por causa da área de contato da minha mão com a ponta de prova. Então, mostra aqui que há uma leitura de resistência no corpo humano, tá? Olha aqui, ó, observou? Não tem nenhuma resistência componente eletrônico, somente as minhas mãos. Então, devido a isso, cada corpo humano tem um valor a ser medido, mas esse valor interfere quando eu coloco as minhas mãos no componente e fica um valor como se fosse uma resistência em paralelo medindo, né? Em paralelo. Então, aqui é a medida de resistência aqui com a minha mão. Se eu coloco aqui uma outra, observa que foi praticamente zero, tá vendo? Porque como é um valor pequeno, 2.200, mas eu estou na faixa de mega ohms aqui, mas aí quando eu leio, há uma interferência, né? Interferiu. Então, não é aconselhado, não é indicado colocar as mãos nos componentes para nenhuma medida de componente, tá? Só para ilustrar também a escala aqui da onda sonorinha, né? Da onda sonora, é um bipzinho gerado aqui para fazer as medidas, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Então, para como fazer leitura de resistência usando o ohmímetro, ok? Então, é isso. Na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o multímetro digital, ok? O multímetro analógico é também uma possibilidade de usar no mercado de trabalho. Então, é importante saber a utilização dele, como fazer, ok? Então, um abraço a todos e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço, até a próxima.